A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, anunciou nesta tarde que chegou a um acordo com os Estados Unidos para pausar por um mês a aplicação das tarifas de 25% no país. Ela informou que vai reforçar a fronteira com os Estados Unidos para evitar o tráfico de drogas, especialmente do fentanil. O governo norte-americano ainda não confirmou o acordo. No último sábado, Donald Trump assinou o decreto que cria as tarifas maiores contra México, Canadá e China. As reações às medidas de Donald Trump começaram logo após o presidente norte-americano assinar o decreto que dá início à taxação de produtos importados do Canadá, México e China. A presidente mexicana Cláudia Sheinbaum afirmou que o país vai retalhar produtos dos Estados Unidos com a imposição de medidas tarifárias e não tarifárias. Já o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi bem mais enfático e anunciou tarifas de 25% contra produtos norte-americanos. O governo chinês de Xi Jinping disse que vai contestar a taxação na Organização Mundial do Comércio e já prepara medidas contra os produtos norte-americanos. A decisão dos Estados Unidos, que passa a valer nesta terça-feira, atinge os 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Contra o Canadá, a taxação será de 25% e atingem principalmente petróleo, automóveis, bauxita e alumínio. Já contra o México, que também terá tarifa de 25% sobre os produtos importados, os principais são automóveis, caminhões, ônibus e eletrônicos. Já para a China, o país com quem os americanos têm o maior déficit comercial, a taxação será de 10%, além das já existentes, e atingem principalmente celulares, computadores e brinquedos. Hoje, os produtos chineses representam mais de 10% de tudo que os norte-americanos compram de fora do país. No ano passado, entre janeiro e novembro, os Estados Unidos importaram 400 bilhões de dólares da China e exportaram 132 bilhões. Do México, as importações somaram 462 bilhões e as importações 305 bilhões. E com o Canadá, as compras norte-americanas chegaram a 374 bilhões contra 319 bilhões de dólares em exportação. As medidas de Donald Trump podem acarretar em uma guerra comercial. É improvável que isso aconteça nesse momento. Desde o final de semana que nós vimos a taxação do Canadá, do México e da China, esse tipo de discussão tem vindo à tona. É importante a gente lembrar que para uma guerra comercial acontecer, ela precisa ser recíproca. Então, a gente precisaria da taxação de outros países em relação aos Estados Unidos, como aconteceu em 2018 na guerra comercial Estados Unidos e China, onde os Estados Unidos aumentava as tarifas em relação aos produtos chineses e a China fez a mesma coisa. Essa implementação de tarifas deve promover não apenas um aumento dos preços de alimentos e de commodities, promovendo assim uma maior pressão interna para que Donald Trump contenha algumas dessas medidas, mas também tensiona o comércio internacional como um todo. Esses são 4 dos principais países na arena internacional em relação aos fluxos de comércio. A China e os Estados Unidos detêm o maior fluxo comercial do mundo. O aumento nas tarifas para os 3 principais parceiros norte-americanos deve gerar inflação nos Estados Unidos. O Federal Reserve, Banco Central norte-americano, vai ter mais dificuldade em controlar os preços, o que deve manter os juros elevados. E esse é um cenário que pode afetar negativamente o Brasil. Juros mais altos por lá, os títulos norte-americanos se valorizam e os investidores mundiais preferem deixar o dinheiro nos Estados Unidos. Por aqui, o dólar se valoriza, inflação pode ficar mais alta e o Banco Central vai ter mais dificuldade em controlar os preços, elevando ainda mais a taxa de juros, o que afeta diretamente a economia brasileira. O Brasil também pode ser atingido por uma eventual desaceleração da economia chinesa, já que a China é o nosso principal comprador. O governo brasileiro aguarda o desfecho dessa disputa comercial para ter uma avaliação sobre o que pode acontecer com o país. A hipótese é do que ocorreria
caso Canadá, México e China tivessem mantidas as suas taxas de importação por parte do mercado americano, por parte do governo americano, e que o Brasil, por sua vez, não tivesse taxas ampliadas. Esse seria realmente um momento excepcional, favorável às exportações brasileiras. Não apenas para os produtos que já exportamos para os Estados Unidos, mas também outros produtos. No seu último governo, Trump também aplicou uma série de tarifas à China e isso fez com que houvesse mudanças drásticas no comércio internacional. A China precisou buscar novos destinos para suas exportações, como o caso do Brasil para produtos de aço e produtos químicos. Num primeiro momento, a gente pode pensar que pode ser uma movimentação de Donald Trump tentar equalizar a balança comercial entre esses países. Mas ele também usa discursos para o seu próprio eleitorado, falando sobre situações domésticas como problemas com imigração ilegal e também o tráfico de drogas. Em relação à forma, talvez seja o mais interessante que ele use como um recado para os outros países. Ele utiliza uma forma muito agressiva de, por exemplo, taxar e depois negociar. É justamente o que está acontecendo nesse exato momento. Hoje pela manhã, nessa segunda-feira, Donald Trump e Sheinbaum, o presidente do México e o presidente dos Estados Unidos, fizeram uma ligação que suspenderam essas tarifas para que eles pudessem chegar num acordo em comum. Além do México, o Canadá, agora há pouco, também anunciou um acordo com os Estados Unidos para que as tarifas comerciais dos Estados Unidos mais altas fossem aí prorrogadas por mais um mês. Isso trouxe alívio para o mercado. O dólar fechou essa segunda-feira em queda pela 11ª vez consecutiva. Já é a maior sequência de baixas dos últimos 20 anos. A moeda norte-americana encerrou o dia a R$ 5,81.